Sejam todos bem-vindos a mais um culto de libertação. Você que está conosco também no canal do YouTube. Hoje é dia, já me engano, dia 16? 15, já estou adiantando de novo. Hoje é 15 de abril de 2022 e estamos aqui na cidade de Londrina, no interior do estado do Paraná, fazendo mais um culto de libertação com a igreja presencial e também através do canal do YouTube. Então nós vamos agora, para a honra e glória do Senhor, nos alimentar, porque depois virá então a oração pelas campanhas de libertação. Se você está aí conosco, já coloca aí, cria um altar na sua, onde você estiver, coloca um copo com água, para que a unção de Deus possa alcançar a vida ou a causa que você vai pedir em nome de Jesus, como foi feito aqui na igreja. Nós já oramos e no final do culto os meus irmãos vão pegar, assim como você, o que está no altar, já glorificando o Senhor. Durante o culto, se você crer, Deus vai estar agindo na causa que você coloca diante da presença dele. Então vamos ao alimento espiritual, que de nada adianta a gente buscar a Deus sem entendimento, né? Porque é isso que o inimigo conta, né? Não é só conhecer Deus, nós temos que entender Deus, porque o meu povo, disse o Senhor, desde o Velho Testamento, sofre por falta de conhecimento? Não, por falta de entendimento. Amém? Então convide o seu irmão do lado aí a prestar muita atenção, que Deus quer fazer-se conhecido e entendido de cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Então vá nas escrituras do Novo Testamento e um dos evangelhos, que é Lucas, Dr. Lucas, São Lucas aí para os nossos irmãos católicos, e a gente chama apenas de Lucas o livro, mas tudo isso identifica o livro de Lucas, capítulo 18. Dr. Lucas, médico que abandonou a carreira para servir o Senhor, glória a Deus, um dos discípulos. Lucas capítulo 18. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém. Então vamos ao versículo 27. Vamos fazer a leitura então? Diz assim as escrituras: e ele então respondeu, ou seja, Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez oramos na tua presença, em nome de Jesus, agora para pedir o discernimento da tua mensagem, daquilo que o Senhor preparou essa noite, esse dia, para que todos aqueles que estiverem presentes nesse culto ou através do canal do YouTube possam ser alimentados verdadeiramente e possam crescer na tua graça e no teu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, amados, vamos então ao contexto desse versículo. O primeiro passo que a gente tem que fazer é explicar o contexto, né? Vamos lá, o contexto desse versículo, para quem não sabe, esse é o momento em que aqueles que conhecem as escrituras, né, sabem que um jovem se aproxima da onde está Jesus ali. Ele é um jovem com posses, e ele então pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus fala: olha, você conhece os mandamentos? Ele fala: sim, conheço todos eles e pratico todos eles, né? Então Jesus fala: mas uma coisa te falta, você vender tudo que você tem e repartir aos pobres. Diz as escrituras, naquele momento, que ele se entristece, porque era apegado ao que tinha. Ele se entristece e, ao invés de ele continuar ali, ele segue em frente, segue a sua vida. E aí então Jesus olha para os discípulos, aproveitando aquele momento, e ensina a eles, quando ele diz para eles assim: olha, vocês observaram o que ocorreu aqui agora? Esse é uma pessoa de posses, que na hora que eu testei a ele optou em se apegar àquilo que não tem apego, que não deve se ter apego, e se tratando de quem busca a vida eterna. Por isso eu vos digo algo, que é muito mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha, olha, ou do que um que tem posses, que tem recursos financeiros disponíveis, rico, né? Herdar o reino dos céus. E aí então os discípulos, diante de várias situações que já haviam ocorrido em parábolas anteriores, várias coisas que Jesus já tinha anunciado, eles chegam à conclusão dizendo: Senhor, sendo assim, então, quem é que vai ser salvo? Né? Olha, eles chegam a esse ponto. Aí então Jesus diz a ele, responde a eles: olha, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Ou seja, isto o homem não vai conseguir por seus méritos. Amém? Precisa de Deus para a salvação. Diga amém? Amém. Então, aqui a Bíblia confirma através do próprio Senhor Jesus que o homem não tem mérito algum na salvação, né? Na vida eterna.
que se Deus não agisse, o homem com certeza se perderia. Amém? Então, isso é o contexto da mensagem, de uma forma bem sucinta, bem rápida, né? Porque nós não vamos pregar sobre isso. Vamos pregar sobre algo que foi dito no versículo. Amém? Então, agora eu quero explicar do versículo, quero falar aquilo que o Espírito Santo nos revelou, que é justamente o que está no versículo 28, quando diz que os impossíveis dos homens são possíveis para quem? Para Deus, né? Então, para que nós possamos recordar, que a nossa memória, infelizmente, ela é curta, né? A prova maior disso está aí no Brasil, né? Que, sem um comentário, né? Do que está acontecendo politicamente nesse país, né? A memória do brasileiro é curta. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas essa é uma coisa que aconteceu recentemente, foi um escândalo mundial. Um escândalo mundial, né? Nunca se houve no mundo inteiro tamanha corrupção como ocorreu em administrações recentes. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? E que agora volta ao cenário político e quer ganhar as eleições de qualquer maneira. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas se isso é verdade, que esse percentual que dizem aí, que eu não acredito, for verdade, mostra que o povo brasileiro realmente tem uma memória curtíssima, né? E o ser humano aí vem provar o que Jesus disse, né? Que ele precisa, o tempo todo nós precisamos estar buscando e celebrando a vida e a ressurreição, né, dele, para que essa memória não se apague do que ele fez. Amém? Isso convém. Na última Santa Ceia ele falou, olha, na ceia que ele fez com os últimos, na última ceia que nós imitamos ela, simulamos ela aqui através da celebração da Santa Ceia, né? E até eu leio o texto que ele diz, olha, façam isso sempre em memória de mim, né? Então o povo brasileiro, o povo no mundo inteiro, o ser humano de uma forma geral, tem uma memória muito curta, né? E é com essa expectativa que Deus quer nos despertar. Então eu trouxe aqui várias passagens que Deus me tocou, para que recordemos as coisas impossíveis que Deus fez na vida de algumas pessoas e que Ele quer repetir em nossas vidas. Que você pode traçar perfeitamente um paralelo. Por exemplo, Abraão. Eu quero crer que os irmãos conhecem bem a história de Abraão, né? Abraão é um homem, então, de uma família de posses, né? O qual vivia uma vida regalada, levava a vida numa zona de conforto muito tranquila, porque a família já vinha de posses. Tanto é que quando ele então é ordenado por Deus, ele recebe o chamado de Deus, e Deus fala, Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te direcionar. Nem falou para onde era. Você vai sair, pegar a tua família e vai se direcionar para onde eu te direcionar. Você vai para onde eu te direcionar. Para uma terra que você não conhece, um povo que você nunca ouviu, enfim. Você vai sair da tua zona de conforto e vai viver agora sob minha autoridade, sob minha responsabilidade. Um belo dia alguém profetizou isso para mim. Eu também vivia numa zona de conforto. Eu era um funcionário de um padrão alto, de uma empresa, tinha um bom salário, era o maior dizimista da igreja. E um dia veio uma profecia que eu estaria atrás de um púlpito, e que eu estaria pregando o evangelho e vivendo da fé. Eu rejeitei, eu não aceito, eu estou muito bem assim, vamos negociar com Deus aí, né? Eu sei o que é melhor para mim, Senhor, o Senhor sabe. E o que é melhor para mim é ajudar a tua igreja. Estou aqui, estou acomodado. Então, Deus fez isso comigo também. Me tirou de uma zona de conforto e mandou seguir em frente por 20, já se passaram tantos anos aí, quase 3 décadas já. Enfim, 2 aqui, só aqui, né? Mas não pode esquecer que tem uma história antes, tá bom? Daqui. Mas enfim, eu quero dizer para os irmãos que com Abraão não foi diferente. Quem dera me comparar, misericórdia. Mas eu estou dizendo assim, como que Deus faz com a gente, né? Ele nos põe em situações que realmente é pela fé. Eu rejeitei porque eu estava tão acostumado a viver naquela zona de conforto, salário na conta, pagando contas, tinha toda uma estrutura, meu dízimo era tranquilo, já tinha aprendido que eu não dou nada para Deus, e sim eu devolvo aquilo que é dele mesmo, né? Enfim, eu consegui aprender isso. E aí, resumindo a história, hoje, ao me consagrar, eu pude então relembrar um pouco do meu passado, quando Deus fala da zona de conforto que Abraão estava. Então Abraão estava numa zona de conforto, até que um dia ele falou para Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para um lugar onde eu te direcionar, né? E aí então você vai ver o que eu tenho para você.
Então ele saiu sem saber. Ele então recebe a parte da herança e segue então para onde Deus o direcionou. E ele vai em frente, né? Só que no meio da história de Abraão ali, vai chegar um momento ali que você vai ver que ele deseja algo muito grande no coração dele, que é ser pai, amém? E ele tinha conquistado várias coisas já, mas havia uma frustração no coração de Abraão, que era ser pai. E um belo dia, então, ele vai e fala numa oração, expressa isso, né? Que está registrado nas Escrituras, que ele fala: olha, Senhor, eu tenho de tudo, né? Mas algo me falta. Eu desejava muito ser pai, mas minha mulher é estéril, eu já estou em idade avançada, enfim. Hoje, e quem vai, eu tenho tudo, estou feliz com que até aqui o Senhor me ajudou, enfim, mas eu infelizmente estou frustrado. Estou chegando na minha velhice e não vi um filho meu, né? Com a minha esposa, sabe? E então ele fala: quem é meu herdeiro? Ele vai falar que é alguém da família, que não é filho de alguém que trabalha com ele. Aí então Deus fala: não, você está equivocado. Diga para o teu irmão do lado: não olhe para a aparência. Os planos de Deus jamais, amém, hão de se frustrar. Não importa o tempo e nem a circunstância, amém? Aquilo que parece impossível para você, olha aí, Deus torna possível. Então ele estava numa situação de impossível mesmo, todos que conhecem, né? E Deus fala para ele: não, você está equivocado. Olha, fique em paz. Um dia você vai ver que, se você olhar para o céu, olha para o céu agora, Abraão, ele olha, está vendo as estrelas? Nossa, com certeza era uma noite estrelada, né? Ele tente contar as estrelas, ele fala: é impossível, está louco, né? Então assim será a tua descendência. Ô Abraão, imagine o grão de areia, imaginei, é bem minúsculo. Então assim será a tua descendência. Ele mal sabia que hoje eu e você somos parte dessa promessa. Você sabia disso? Nós somos filhos de Abraão da fé de Abraão. Então, porque ele teve fé, hoje nós somos co-herdeiros com Abraão, tá? Somos co-herdeiros das promessas de Deus. Mas vamos seguir em frente. Então, era impossível. Vamos lá. Quais são os impossíveis? Primeiro, mulher estéril. A mulher que ele amava era estéril. Embora tivesse concubinas ali, mas ele era estéril, ela era estéril. Então ele podia ter filho com qualquer uma das concubinas, como teve, mas que permitia isso a lei, inclusive, mas ele queria, a frustração dele que ele não tinha com a mulher que ele amava, a esposa dele. Então, no caso aí, Deus manda anjos, né? Aliás, falando em anjo, eu quero me retratar de domingo passado agora. Eu não tenho vergonha de me retratar, porque eu não sou Deus, né? Sou apenas um servo. Não sei se foi domingo, foi na sexta, não importa. Eu falei do anjo Miguel, né? E fui exortado ali na hora. Eu falei algo que não era falar, não é real, não é a realidade. Miguel não é Jesus, né? Miguel é um arcanjo, né? Então não esquece isso aí. Depois que eu falei, fui exortado, mas eu troquei a pregação, porque pregar pelo Espírito Santo é uma coisa muito interessante. É como se você tivesse, alguém já teve aí num auditório, ou já viu pelo menos um auditório, onde você está ouvindo um estrangeiro falar, né? E você tem um fone de ouvido para poder prestar atenção nele e prestar atenção no que aquele fone de ouvido traduz para você. E o Espírito Santo é assim também. Você está ali, aqui com vocês presencialmente, e eu estou tentando dar um ouvido máximo, porque eu tenho que falar com fidelidade de 100%, ou isso aí é impossível, mas o mais próximo possível do 100% que ele está me revelando. Amém ou não amém? Então, devido à velocidade da coisa, então é simultâneo, né? Então eu quero me pedir desculpa por não ter corrigido na hora, até porque eu nunca fiz questão, nem na teologia, de estudar sobre anjos. Eu não cultuo anjos, cultuo o Senhor. E anjos são seres criados para servir a Deus em primeiro lugar, principalmente esses, né? Arcanjo, Rafael e Miguel, Rafael, e tem mais um que eu esqueci o nome, não importa, Gabriel. Não vamos nos apegar a isso, porque você acaba até adorando o que não deve adorar, idolatrando o que não deve idolatrar, amém? Nem eles aceitam isso, para você ter ideia. Então,
o arcanjo ali é Miguel, ele é um arcanjo. Mas não vem ao caso. Eu nunca fiz questão, nem na época da teologia, porque quando entrava nessa área, eu mais decorava do que me preocupava em entender o Espírito, que Deus nunca me testificou no meu coração me preocupar com anjos. Tem até um louvor bonito que fala de anjos, mas eu nunca mais trouxe ele para a igreja, porque eu não sinto de fazer isso. Eu sinto de me concentrar em Jesus, que Ele é o centro de tudo, como diz aquele louvor, seja o centro. Amém? Ele é um tudo na minha vida. Então, não esquece isso aí, vamos seguir em frente. Eu me retrato então do que eu falei aqui domingo, em nome de Jesus, para quem aprendeu errado na hora. Amém? Não sou perfeito. Então, voltando a Abraão, ele então ouve a voz de Deus e vai fazer o que fez, né? Então, lá na frente você viu que ele tem aquela frustração e Deus então revela que ele vai ter realmente os filhos, né? Ele vai ser com uma descendência, igual eu expliquei agora, da estrela, do grão de areia. Ele então Deus envia anjos, que talvez seja um desses aí, para dar um recado, justamente para ele e para a esposa que está ali ouvindo atrás da tenda, né? Olha, daqui a um ano Deus manda dizer que vai estar no braço de vocês o filho que você tanto deseja. E a mulher, porque é um absurdo, como é que meu esposo, né, já 100 anos já, né? Eu estéril, eu sei. Aí, por que irritou a mulher do que eu estou falando? Afinal de contas, esse recado não é meu, é de Deus. Sara, os mensageiros de Deus estão dizendo que você está rindo. Ela, não, estou rindo não. Você riu sim. Então você já conhece a história, sabe que realmente se confirmou o que era impossível. Ele não tinha condições de ser pai, ter um filho com a esposa, com Sara, e teve, porque ela deixou de ser estéril de uma forma milagrosa e gerou Isaac. De glórias a Deus? Então está aí. Então esse é um dos milagres que está aí na Bíblia sobre o impossível. Tem alguns que Deus mandou trazer, que vocês conhecem também, a questão do Império Egípcio, né, que é o império da época, e esse império tinha escravizado vários povos, entre eles o povo de Israel, há 400 anos. O povo hebraico era escravo ali dos egípcios, que era o império na época. Então você sabe que aquele povo, sabendo do seu histórico, do seu passado, clamou ao Senhor, que eles estavam cansados de ser escravos. Você conhece a história, né? Que Deus então, é impossível. Como é que você vai imaginar um povo que é dependente de um império, depende 100% até para dormir, para comer, porque é escravo, né? Está em terras estrangeiras? Como é que você imagina esse império sendo libertos pela própria autorização do imperador, no caso o faraó, né? Como é que é possível isso? Isso é impossível, mas Deus tornou possível quando ele trabalha desde o nascimento daquele que era para vir o Messias, né, da época, Moisés. Então você sabe toda a história que Deus fez com Moisés desde pequenininho, né? Então ele cresceu como um príncipe dentro do castelo do faraó, e ali então foi muito mais, Deus já estava provendo um meio de colocar um dele dentro para conversar com o faraó. Aí você conhece toda a história, que Deus levou Moisés para fora, ficou anos foragido, porque ele cometeu um crime, né? Que foi defender um hebraico dos soldados egípcios. E aí então você conhece a história, que ele ficou 40 anos, quando ele volta com a autoridade que Deus deu a ele, quando fala com ele naquela sarça ardendo, né? E que ele seria o libertador do povo hebraico. E ele volta determinado com aquela missão de comunicar o seu irmão, o seu primo de adoção, porque ele também havia sido criado como co-irmão daquele faraó, que se tornaram então, depois da sua adolescência e crescimento, quando Moisés foi embora, voltou, ele já era o faraó, já tinha crescido e assumido o reino, o império. Então Deus dá a autoridade de falar face a face com aquele que um dia brincou com ele, e ele dizendo: olha, eu vim aqui para te comunicar, não vim aqui te pedir, você liberte o meu povo para que eu possa levá-lo embora daqui. É impossível. Aquilo devia ser motivo de riso, né? O imperador falou assim: esse meu ex-parente enlouqueceu, não tinha como, né? Então você conhece toda a história e sabe que é impossível, mas Deus tornou possível, lançando as 10 pragas, colocando medo no coração e temor no coração do faraó. Depois, então, ele libera o povo, que era já algo impossível, e aí então eles vão felizes e saem de lá com prata, com ouro, né?
foi uma ordem do faraó que ele saísse o mais rápido possível de lá, porque a última praga afetou todo o Egito. Você sabe qual foi? A morte do primogênito. Amém ou não amém? Tá? Inclusive ali é situado a Páscoa, que domingo se comemora em várias religiões, né? Que a Páscoa foi instituída por Deus ali naquele momento, quando da noite da morte do primogênito. Mas enfim, eu não vou entrar em mérito, senão vai confundir muito a cabeça dos irmãos. Eu quero tentar resumir algumas histórias bíblicas para que você possa entender que nós estamos aqui cultuando o mesmo Deus, o Deus de Abraão, amém? O Deus de Moisés, glórias a Deus, porque Moisés então, com êxito, consegue tirar o povo com o êxito de Deus, com as mãos de Deus tirou. Só que o povo agora está numa situação, Deus vai lá e endurece o coração do faraó, e ele é convencido de pegar todo o exército e ir atrás, mas não é para, eu não quero mais eles de volta, é para matar todos eles, vamos acabar com todos eles de uma vez por todas. Imagina um império inteirinho indo atrás de um povo, ex-escravos, sem armas, né? Enfrentar como o exército daquele? Impossível. Mas diga para o teu irmão do lado que é impossível ao homem, é possível para Deus. Amém? Então está aí, aqueles que são religiosos, nas causas impossíveis ficam desesperados, como aqueles que começaram a murmurar, quando viram o poeirão lá levantando no deserto, vindo. Imagina o barulho das carruagens, os gritos, né, de guerra, vindo o exército, e só não chegou até eles, porque você sabe o motivo, né? Porque Deus colocou uma coluna de fogo, né? Amém ou amém? Então houve uma coluna que impediu eles até que o maior milagre acontecesse. Você sabe qual era, né? Porque eles não tinham para onde ir. Mar na frente, vindo lá, sendo parado por uma coluna de fogo, o exército do faraó. Então imagina o pânico. Aqueles que são religiosos, nessa hora vai num líder e fala: olha, porque fui dar ouvido para você, antes eu tivesse ficado lá, não é? Isso aí tem um monte, por que você, aí muitos crentes ainda agem do mesmo jeitinho e murmuram, questionam, mal sabendo que não estão falando contra Moisés. Quando Deus decide acabar com esse povo, fala: Moisés, eu irei com esse povo, chega. Depois de várias coisas, você sabe, né? Essa passagem toda aí da saída, eles murmuraram, queriam carne, queriam isso, olha, você sabe a história toda, até que chegou um ponto que Deus fala: ó, Moisés, eu me cansei desse povo. Foi naquela questão do boi de ouro, né? Que fizeram daquele bezerro de ouro, simbolizando um Deus, né? Que ele estava lá, Moisés no monte. Amém, né? Os irmãos, diga para o teu irmão, não dorme não, fala para ele. Amém? O pastor está falando manso, mas é para você ficar esperto, porque Deus tem um recado dele aqui, amém? Ele está falando sobre coisas impossíveis, está trazendo à sua memória o que ele fez, amém? Eu não estou contando a você algo que eu fiz, estou contando algo da parte de Deus, para que você se fortaleça. Então, em nome de Jesus, vamos ficar bem atentos, não dorme não, em nome de Jesus. Então o que acontece? Aquele povo está ali, ó, sem saída, e o povo crente, um crente murmurando, né? Queria voltar para trás, deixa eu ir lá conversar com o faraó, se quem sabe eu vou lá, né? Diga para o teu irmão do lado do diabo, com o diabo não tem conversa, amém? Sabe por que não tem conversa, amados? Porque ele só quer matar, roubar e destruir. Esse é a sede dele. Ele nunca vai ser teu amigo. Ser amigo do mundo é que ser amigo do diabo. Então toma cuidado desse negócio. Não tente ser amigo do mundo não, porque você se torna inimigo de Deus e vai cada dia mais próximo da sua morte eterna. Amém? E aqueles murmuradores, aqueles religiosos, ali prova. Na hora do vamos ver mesmo, na hora que o ouro tem que ser provado no fogo, o ouro continua sendo ouro, mesmo derretido. O que é bronze imitando o ouro, que imita, ele vai derreter, não vai virar nada. É o que é o crente. O crente, ele parece ser cristão, ele age como cristão, até a hora que não toca no carinho dele, que é finanças, as coisas que interessam a ele, né? Entendeu? O que interessa a ele, até o momento que Deus não toca. Se Deus permitiu tocar, pronto, mal sabe então, que ele está passando por um momento de provação. E nós falamos aqui, cada vez que a minha fé é provada, é Deus me dando uma chance de crescer um pouco mais. Amém ou não amém? Isso é bíblico, não é um louvor em vão. Esse louvor é 100% baseado nas Escrituras. Então, voltando aqui, tá? Você é crente ou cristão? Então, prepare para as provas, que elas vão vir. Se não vier ainda, vão vir. E cada dia, né? Você vê que elas vão, mas cada dia que ela vier, você vai estar preparado, porque Deus já te capacitou. Amém? Seguindo aqui. Então, você sabe o que aconteceu aquela hora. O faraó está incitado, né, de atacá-los. Aí, o que acontece? Moisés fala: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Esses murmuradores que na minha cabeça, estou dando até dor de cabeça já.
Imagina, irmãos, mais ou menos 6, 7 milhões de pessoas na cabeça de um homem só. Eu com 100 e pouco tenho, eu sofro. Imagina aquele homem com 6, 7 milhões de hebreus na cabeça dele. Você vai falar, não está na Bíblia isso aí, pastor? Ele está na Bíblia, que ele saiu do Egito, ele foi com mais de 2 milhões e tantos homens. Quando fala homens, está falando homem em idade militar, no máximo até a idade limite de pode servir um exército da época. Então ali não fala de idoso, não fala de mulher, não fala de criança. Então, somando tudo lá, pode certeza, sem nenhum erro, aquele homem liderava mais ou menos um grupo de 6 a 7 milhões de pessoas. Ele vai ter um lugar especial na glória. Amém? Com certeza. Mas enfim, vamos seguir aqui. Então eles começam a murmurar e Moisés vai para a oração. Senhor, eu não sei o que dizer mais, esse povo está na minha cabeça aqui, olha aí o mar na frente, olha lá, né? Aí Deus fala, ô Moisés, por que você está clamando a mim? Por que desse jeito? Parece que esqueceu quem eu sou. Moisés, diga para esse povo parar de murmurar e que marche, siga em frente. E você, para que eles sigam em frente, toca nesse mar, para que eles se abram, divida ao meio, para que eles atravessem. Eles vão atravessar a seco. Eu garanto isso, amém? Porque eu vou estar segurando o exército de Faraó. Mas quando você passar, você toca de novo e manda fechar. Eu vou estar permitindo que o exército entre atrás e eu hoje mesmo serei glorificado na morte desses soldados inimigos. Diga amém? Então, isso acontece. É só você ir lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 14, 15, 16, por aquela região ali de Êxodo, você vai ver ali esse fato acontecendo. Mas vamos em frente. Então, aquilo que era impossível aconteceu. O povo atravessou e, do outro lado, ainda cantou o hino da vitória. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos lá. O que aconteceu depois, eu não preciso repetir, né? O povo esquece, né? Mas vamos seguir em frente. Vamos lá. Vamos falar de um outro personagem bíblico, que é impossível. Deus me trouxe a memória na consagração alguns fatos aqui. E esse aqui é o penúltimo caso. Bom, é o antepenúltimo. Deus me fez lembrar daquele caso do Daniel na cova dos leões, né? Eu quero que todos aqui conhecem também, né? Que é impossível um homem que caiu numa cilada, né? Que você sabe, havia um decreto que não podia orar, né? Para nenhum Deus naqueles dias. E Daniel falou, não, peraí, comigo aqui não. Eu na minha casa eu tenho o hábito de orar todo dia, inclusive eu oro, eu abro a janela do meu aqui em direção a Jerusalém, fico com as mãos estendidas todo dia, estou abençoando Jerusalém. Um dia meu povo vai voltar para lá, entendeu? Daniel tinha essa convicção e orava todo dia. Sabendo disso, alguns ministros convenceram, alguns ligados ao governo da época, que aí já é outro rei, é outro império, é o império babilônico, Nabucodonosor, né? Ele é convencido de criar isso é outro detalhe, mas aqui é convencido de que deveria criar ali um dia de que ninguém pudesse orar, sabendo eles que pegariam Daniel, que eles morriam de ciúme de Daniel por ser um escravo e está ali entre os principais, o segundo do governo, né? Aí então o que acontece? Eles conseguem pegar Daniel na oração, e aí a testemunhas falou, olha, sabe aquele teu homem, aquele braço direito teu lá? Ele desobedeceu o teu decreto, ele orou no dia que não podia orar, o Deus dele. Aí o rei viu a besteira que fez, né? Porque ele tinha um carinho especial por Daniel, você já conhece a história, e ele não tem como voltar atrás, porque um decreto determinado pelo rei, ele é irrevogável, nem o próprio rei podia revogar. Olha que coisa incrível, né? Então não podia revogar. Então ele sabia que ele perderia o grande amigo, que ele tinha uma grande estima por Daniel. Então ele fica triste, você sabe da história toda, e não há outra coisa a fazer a não ser lamentar a perda. Então ele até quando vai se despedir de Daniel, ele fala, Daniel, você vai ser levado agora para a cova dos leões, e aqui eu me despeço de você. Que teu Deus realmente seja tudo aquilo que você me falava dele, ele possa livrar você da morte. Olha só, diga para o teu mundo lá, Deus é Deus. E é exatamente o que está na palavra. Amém ou amém? Então é verdade que Daniel é lançado, e no dia seguinte, só que é o tempo mínimo que tinha que ficar na cova, o rei colhe lá, que havia esgotado o prazo de alguém ficar na cova, ele manda abrir a cova, está lá os leões dormindo, e Daniel lá dormindo junto com os leões. Na verdade não abre, ele começa a gritar, Daniel, Daniel. Os leões não acordam com o grito do rei lá desesperado,
sabendo que não vai ouvir nada de volta, mas quem sabe uma esperança havia, né? De repente ele ouve: eis-me aqui, meu Senhor, aleluia, diga glórias a Deus. Então aí você já conhece a história, né? E Daniel é tremendo, ele sai de lá ileso, glórias a Deus. O bichinho estava dormindo, né? Aí tem até um louvor que fala que deita aí, Daniel, os anjos estão dormindo, será que eles sirvam de travesseiro? Eu imagino até, sabe aqueles gatinhos encolhidos, e Daniel no meio sendo aquecido pelos gatinhos enormes, né? Mas é Deus, né, amados? Esse é Deus. Voltando aqui agora a outro exemplo, realmente, ainda dentro dessa época simultânea de Daniel, que é os 3 jovens também, que é impossível que aqueles jovens não morressem, né? Uma fornalha que era onde o lugar de sentença máxima de morte, penalidade máxima de quem traía o império da época, também o mesmo rei, Nabucodonosor, né? Também esse mesmo rei, pego na sua vaidade, no seu ego, né? Porque você pode ter muitas boas intenções, mas o inferno está cheio de boas intenções, viu? Ele é um rei bem intencionado, ele não tinha um coração ruim, Deus até abençoava ele com algumas coisas lá e colocava um amor por essas pessoas de Israel. Esse rei tinha esse carinho por Daniel e também tinha um zelo pelos 3 jovens que Daniel indicou. Esses 3 jovens que receberam o nome da época, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é um nome relacionado ao império da época, né? Então eles são lançados, porque eles também cometem o mesmo erro, né? O mesmo crime, porque aí então o tal dos governadores, ministros, convence o rei de fazer uma estátua enorme e que ao toque da trombeta todo mundo devia se prostrar perante a estátua, né? A imagem dele, e aqueles 3 no toque das trombetas eles não se prostram. Já houve perguntas que alguém diz assim: mas Daniel, por que Daniel se prostrou? Porque ele não está, era mesmo, a história é simultânea. A teologia conclui, tá? Não é bíblico isso, ela conclui que Daniel poderia estar em viagem em nome do rei, entendeu? Porque ele era o segundo do império, e Daniel fazia muitas viagens em nome do rei, para representar o rei Nabucodonosor em outras nações, negociando, enfim. Ele era o segundo do império, Daniel, era o homem de confiança total do rei. Então, há quem pergunte: mas onde está Daniel nessa época, que só os 3 não se prostraram? E Daniel? Ele também não se prostrou, que não estava nem ali. Essa é uma das possibilidades, mas vamos seguir em frente e não vamos entrar nesse mérito. São questões que não convém, Deus não escreveu porque não é da nossa conta, amém? Tá? Mas vamos seguir então aqui. Aí você conhece a história que os governadores, os prefeitos, os ministros do rei falaram: rei, aqueles 3 de sua confiança lá também não se prostraram. Aí o rei ainda dá mais uma chance, chama eles e fala: olha, vem cá, vocês sabem que eu não posso voltar atrás. Eu imagino esse rei chamando eles bem baixinho, falando: eu estou perdido, vocês estão perdidos, que eu não posso voltar atrás. Vocês não se prostraram perante a minha imagem, não tocou as trombetas lá. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dar mais uma chance a vocês. Posso mandar tocar de novo? Vocês vão se prostrar? Eles falam: você não precisa nem perder esse tempo. Não precisa nem perder o tempo de mandar tocar as trombetas, que nós não vamos nos prostrar. Diga para o teu irmão do lado: não se prostre perante o inimigo. Amém? Custe a sua vida, mas não se prostre. Amém? Então, isso é crente. Não, isso não é crente. E se fosse da época de hoje, seriam os verdadeiros cristãos. Eles não vão se prostrar, não vão se entregar por nada, não vão. Então, os 3 jovens falaram: não, você não precisa nem perder tempo em tocar as trombetas, que nós não vamos nos prostrar. Porque o Deus que nós servimos, ele é suficientemente capaz de de livrar a gente dessa fornalha. Está vendo, rei? Né, pessoal, porque eles são, olha como são, né? Como são arrogantes, obrigado, meu amado. Olha como são arrogantes, soberbos, né? Não querem obedecer o seu mandato, o seu, né, decreto. Manda eles para a fornalha. E ó, não esqueça, rei, tem que aquecer 7 vezes mais que o teu decreto. Aí o rei fala: não tem mais jeito. Aqueça mais 7 vezes a fornalha e lança os 3 lá, lamentavelmente. Vou perder 3 grandes homens sábios, né? Mas lança lá. E a Bíblia diz que eles são levados, e a Bíblia diz que quando os homens que levavam eles abrem a fornalha, eles morrem, e os jovens não morrem, com o calor que sai lá de dentro. E eles são lançados lá dentro, e o rei fica na expectativa, olhando, esperando ouvir gritos, gemidos, mas o que ele vê na verdade é nada. Ele ouve um silêncio e vê com os próprios olhos os 3 jovens andando ao lado de um 4º homem.
Ele chama os seus ministros e fala: peraí, eu estou vendo demais, mas aqueles 3 jovens que entraram, não aconteceu nada com eles, estão andando lá dentro do fogo, e há um 4º ser andando com eles, e esse 4º ser parece um filho de Deus. Aleluia, amém? Esse eu garanto que é Jesus, amém? Esse eu garanto que é Jesus, estava lá andando com eles, amém? Então tá aí, você conhece a história toda. O impossível aconteceu, nem os pelinhos, né? Aquele cheirinho que você passa perto do fogo, que é aquele cheirinho de frango, né? Chamuscado, né? Você conhece cheirinho de frango, já não se queimando também, né? De fogo, né? Eu também, aquele cheirinho de frango dele, né? Aí acontece, né? Nem chamuscado foram os cabelos deles, glórias a Deus, amém? Então o impossível aconteceu, glórias a Deus? Então tá bom. Então, amados, eu vou falar agora de uma outra situação, que é o último, né? Na verdade, eu quero encerrar com um exemplo de Davi. Meu Deus, esse é o que eu quero passar para vocês. Eu sei que aqui todos conhecem a história de Davi, que enfrentou o grande adversário, né? Golias, e sabe os motivos, né? Coisa e tal, mas eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Davi, antes de enfrentar Golias, você conhece a história, o gigante, ele teve que enfrentar 4 adversários. Você crê nisso? Amém. 4 adversários, ou seja, veio situações para que ele fosse preparado para aquele momento. Amém ou amém? Tá. Você sabe quais são os 4, eu quero crer. Mas vamos aqui falar dos 2 penúltimos. Tá? Primeiro falar dos 2 penúltimos. Deixa eu resumir a história aqui, porque não há tempo de ler tudo. O que acontecia ali era o seguinte: os filisteus então se reúnem, unem-se a outros inimigos e falam: contra Israel nós temos que nos aliar. Nem que depois ele se mata de novo, mas nós temos que nos aliar contra Israel e acabar com Israel. E formaram um grande exército e foram ter contra Israel. E aí então Israel, para se defender, vai ao encontro da guerra marcada. Só que há entre eles colinas, vales, que separam os 2 adversários. E ali há então negociações para que não haja guerra. Tudo é feito antes, e assim foi feito em todas as guerras, né? Tenta evitar derramamento de sangue, tentam negociar primeiro. Então houve 40 dias de negociação, para quem não sabe. E nos 40 dias, todo dia, no determinado horário, um gigante, o maior lutador dos filisteus, que era Golias, ele chegava no hall do colino e falava: ô filisteu, ô Israel, eu sou filisteu, sou guerreiro aqui. Acaso vocês têm um guerreiro aí que possa me encarar? Porque em vez de derramarmos sangue, vamos definir esse negócio entre nós. Ó. O meu rei já me deixou aqui representando o meu povo. E vocês levantem um de vocês aí para me enfrentar. Qual dos 2 vencer, um dominará o outro, que vencer. E aquilo fez com que Israel tremesse de medo, porque sabia a história de Golias, sabia da fama dele, né? E já estava infelizmente sendo governado por um homem da esquerda. Saúl era da esquerda naquela ocasião, né? Ou seja, um desobediente a Deus, né? Estava ali, e toda nação que é governada por alguém que não é do agrado de Deus é uma nação que sofre as opressões também, amém? Até a fé deles estava desse tamanhozinho, estava tudo tremendo. O rei que eles tinham era um fracasso, Saúl. Por isso que você tem que pensar em quem você vota nas próximas eleições, saber a história dele, se ele é um homem de Deus, se não é, são homens de Deus, em todos os cargos políticos, tá? Porque a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando se tem governantes que são justos, o povo vive em paz, amém? Vive feliz, né? Vive com júbilo, diga amém? Tá? Então, mesmo em dificuldade, porque dificuldades vão haver sempre, mas sabendo que Deus está na causa, era difícil, mas vamos vencer, amém? Glórias a Deus, mas vamos em frente aqui. Então, aqui nesse momento, está ali Israel, justamente sendo governado por um rei que, né, de justo não tinha nada, né? Saúl. Aí então o que acontece? Vamos ler então um pouquinho? Quem está disposto a ler um pouquinho, diga amém? Amém. Então vai em Samuel, 1 Samuel. É meu ministério isso aqui, mano. Então voltamos à origem de tudo aqui, tá? A origem do nosso ministério sempre foi essa: palavra, palavra, palavra. Diga amém? Amém. Isso. Em outras palavras, Jesus, 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 porque Ele é a palavra. Diga amém? Então vamos lá. Quem gosta de Jesus gosta da palavra, né? Vamos ler um pouquinho agora então, para você entender o que acontecia nessa época aqui. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 1 ao versículo 4 de capítulo 17 de 1 Samuel. Estamos juntos? Capítulo 17, 1 Samuel,
Vamos do 1 ao 4 só. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Vamos lá. Porém Saul, que era o rei, né, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus, ou seja, eles estavam ali realmente mostrando que estavam dispostos a lutar, um do lado do outro. Versículo 3: e os filisteus estavam no monte da banda do além, do outro lado, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Versículo de número 4, até onde nós vamos. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo, em torno mais ou menos de 3 metros e 30 por aí, 3 metros e meio por aí. Era grande homem. Mas vamos lá, versículo 8 agora, pula para lá. E parou e clamou as companhias de Israel, ou seja, ele começou a gritar contra os exércitos de Israel. E disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Versículo 9: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ou seja, vamos poupar vidas, né? Vamos só nós dois lutar. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha que vergonha, né? Bom, amados, está pronto o cenário da derrota e da vergonha. Todo o cenário está armado, está prontinho. Pois na cabeça de Saul, do povo de Israel, não tinha condições nenhuma deles enfrentar aquele exército, muito menos alguém enfrentar Golias. Então, estavam todos se borrando ali, né? Você sabe o que eu quero dizer. E aí, então, entra o Deus do impossível. Diga glórias a Deus. Pois nada, absolutamente nada é impossível para o Deus Todo-Poderoso. Ele, então, toca lá no menininho, lá no jovem, um adolescente ainda lá, média de 14 anos mais ou menos, franzininho bonito, com mãos puras, ou seja, o bichinho era cheiroso, né? Era um menino que não tinha noção nenhuma de guerra. Então o que acontece? Esse menino está lá e Deus cria um ambiente tal, toca lá no pai dele, que jamais ele poderia ir para o campo de batalha. Eles estão lá no campo de batalha, entenda aí, e onde eles estão. Aí Deus toca lá em Jessé, pai de Davi, ainda menino, e pai de vários filhos, que são mais velhos que Davi, obviamente, e 3 deles, os mais velhos, estavam no campo de batalha. E Jessé, como qualquer pai, está lá desesperado, angustiado. Já vai dias e dias e dias que eles estão negociando alguma coisa com si, meus filhos. Aí ele tem uma ideia, ele fala: vamos juntar aqui. Ele prepara lá um monte de alimento, fala: ô filho, faz o seguinte, leva isso aqui para os principais comandantes e vai se aproximando. A estratégia é: chega perto dos teus irmãos. Na hora que você chegou perto dos teus irmãos, você pergunta, vê com que eles estão e traz a notícia. Amém? Então, é isso que Davi vai fazer. Davi então larga lá para você, alguém tomando conta do rebanho, que ele era um pastorzinho de ovelhas, e sai em direção ao que o pai ordenou. E chegando lá, obviamente, ele vai fazendo o que o pai instruiu, dá para o comandante até chegar, porque ele não podia estar ali, era uma criança. Ele vai, era um adolescente ainda, pré-adolescente, está chegando, até que ele chega perto dos irmãos. Só que nessa de ir, ele escuta o Golias gritando, que todo dia o Golias desafiava até que alguém se levantasse para lutar contra ele. Aí ele fala: parece que eu estou ouvindo demais essa história aí, que absurdo, como é que vocês escutam o negócio disso aí? Diga para o teu irmão do lado: cristão que é cristão, não importa a idade, não se conforma e não aceita a voz do inimigo. Diga amém? Não importa a idade, não importa, amados. Davi falou: peraí, esse monte de soldado está ouvindo esse cara falar, ninguém se manifesta, ninguém até agora se deu mão para lutar com ele. E o povo ali tudo assim, morrendo de vergonha, que vergonha, né? Ou então, coitado desse menino, não sabe o que está falando, não tem condições de vencer esse guerreiro aí. Esse guerreiro nunca foi vencido, enfim. Vamos lá. Aí o que acontece? Vamos lá. Ele então fala: olha, ele fica sabendo então que não é por isso que ele foi, mas ele foi porque ele foi tocado de mesmo. Aí alguém fala assim: olha, o que o nosso rei fala disso? Ele pergunta.
Alguém fala, não, o nosso rei está dizendo que se alguém realmente, ele não vai dar ordem para ninguém enfrentar, mas se alguém tiver coragem de enfrentar Golias, ele vai dar riquezas e vai dar uma das filhas para ele casar. Davi era um menino ainda. Davi falou, nossa, que absurdo, e mesmo assim ninguém toma iniciativa, que absurdo, nem... Aí ele começa a ficar aí, muito enfurecido com aquilo lá, e fala, só o seguinte, ele começa a desafiar. Aí um dos irmãos, que é o mais velho, fala, ô moleque, vamos falar uma linguagem, ele fala, ô moleque, você só veio aqui para atazanar nós mesmo, isso é coisa do teu coração, bem, você é desse jeito mesmo. E começa, aí ele foi o penúltimo adversário que ele enfrentou, o penúltimo, eu falei que eram 4, amém ou amém? Vai prestando atenção, antes da sua grande batalha, são várias batalhas também que vêm antes. E olha o que acontece ali, o irmão vai e começa a ofendê-lo, e começa a falar para ele, você tem um coração muito mal mesmo, nós estamos aqui tudo apavorado, preocupado, você vem e fica colocando essas palavras em nós, e começa a ofender Davi, e quase chega em vias de fato ali, do irmão mais velho pegar de tapa o pequeno, né? E aí então, a coisa fica meio esquisita, e Davi fala, mas eu não estou fazendo nada demais, estou falando a verdade, olha quem nós somos, olha quem é nosso Deus, olha a nossa história, amém? Coisa que você precisa ouvir de vez em quando, viu, cristão? Tá? O mundo que te ofende, às vezes até um parente próximo, você vem para a igreja, você vai fazer o que lá? Para com isso, né? Então, amados, cuidado disso aí, que o diabo ele é astuto, ele usa quem mais nós amamos. Davi amava os seus irmãos, Davi tinha um coração puro, ele até ficou surpreso com o irmão dele daquele jeito lá. Quer ver tudo isso aí? Vamos lá em 1 Samuel de novo, versículo 20 seguinte, vamos lá? Capítulo 17, versículo 20, deixa eu virar aqui, não sei se vai dar tempo tudo isso aí. Davi então se levantou pela manhã, isso aqui quando ele ainda foi obedecer o pai, tá? Levantou-se pela manhã e bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé seu pai lhe ordenara. Ao chegar ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão de um guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem, como o pai dele pediu que falasse. Amém ou amém? Tá? Até aí. E ele estando ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Aquilo o Golias falava todo dia, como eu disse, né? Só que esse dia Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Olha aí, então eles recuavam e medo do gigante. E Davi só vendo aquilo lá. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará ainda a sua filha, e o fará isento de impostos a casa do seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo, do Deus dos exércitos? Diga amém? Ele está ali, aí tem a consciência, né? Quem é esse filisteuzinho aí? Quem é esse cara aí para falar desse jeito de um Deus todo-poderoso como o nosso, né, amados? Amém? Então veja o que aconteceu nesse momento. O inimigo se levanta, como eu disse, na boca do irmão. Veja o versículo 28. Então Eliabe, ouvindo a seu irmão sendo seu irmão mais velho, vendo Davi falando aquelas coisas àqueles homens, acendeu-se uma ira contra Davi e disse: por que disseste aqui? Por que desceste aqui, Pedro? Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Olha só, o menino foi lá só de curioso, né? Versículo 20 a sequência, 29. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30, e desviou-se dele para outro,
e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, ou seja, ele confirmou que realmente o povo estava com medo, né? Mas seguindo aqui, amados, o que aconteceu nesse momento? É muito importante nós entendermos que nesse momento começa a aparecer e ser discriminados os verdadeiros inimigos, né? Aí dentro da própria família e no próprio povo, porque agora, sabendo que ele falava aquilo, alguém chegou a Davi, a Saul, no rei, e falou: rei, está tendo um pequeno tumulto ali, mas é entre o nosso povo mesmo. Aliás, a família de Jessé estão se pegando ali, ó. Mas o que aconteceu? Aconteceu isso. Traga o menino aqui, deixa eu falar com ele. Então aí agora o próximo adversário e o último adversário antes da grande batalha dele com Golias. Eu falei que eram 4, né? Lembram disso? A penúltima foi o irmão, a última foi justamente o rei, a autoridade maior. Então, amados, muitas vezes você vai ter que passar por cima de tudo isso aí para vencer uma batalha, tá bom, amados? Amém? Entenda isso, tá, amados? Presta atenção que Deus está dizendo que é um culto de libertação e é para quem realmente quer crescer. Não vim aqui com palavras decoradas e sair daqui mais vazio do que chegou. Deus quer que você entenda que Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Você crê nisso? Amém. Então, finalizando aqui, contaram a Saul, estou contando toda a história que Deus mandou contar, para lembrar o povo. Nós estamos aqui trabalhando na nossa memória. Então Saul chama Davi e fala: Davi, o que está acontecendo? O que é isso, menino? O que está acontecendo essa história toda aí que você falou? Né? E falou: aí Davi vai falar: Senhor, rei, eu não aceito isso, nosso Deus é poderoso demais. Eu, Davi, não é minha, mas o que você quer fazer? Você quer enfrentar o gigante? Eu vou enfrentar, já que não tem nenhum homem aqui para enfrentar, eu vou enfrentar. Aí então ele dá o testemunho dele, testemunho tremendo, tá bem, amados? O que ele vai falar? Vai falar: pois saiba o Senhor, para convencer o rei, né? Saiba o Senhor que eu tenho testemunho com Deus, aleluia. Ele falando, começa a falar: olha, eu cuido dos rebanhos da minha família. Já apareceu lá um leão que pegou uma ovelha, eu fui lá pela juba dele, lutei com ele, arranquei a ovelha da boca dele e matei ele ainda. E depois apareceu um urso, tem um ursão. Aí vem um ursão lá também, e o ursão vem para pegar, e eu fui contra ele e venci ele também. Então eu sei o que eu estou falando, que ainda mais esse filisteu, isso não é nada, eu vou enfrentar ele sim. Nessa hora Saul não sabe o que fazer, não tem mais o que fazer. Então veja o que acontece aí no versículo, vamos ler o versículo 31 ao 33, que é quando então Davi então fala essas palavras e anunciaram ele ao rei, e veja o que acontece. Eu quero comentar o que eu estou falando e quero que vocês vejam que está na palavra isso aí. E ouvindo as palavras de que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou buscá-lo. E Davi então disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa deste homem. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele de guerra desde a mocidade. Eu quero que você nessa hora esteja ciente de uma coisa: você não vai lutar contra ninguém ou contra qualquer batalha com a tua força, é com as forças do Senhor. Diga para o teu irmão do lado, mas fala com convicção, seja usado por Deus agora. Essa luta não é tua, mas fala mesmo, amado. Fala assim: sabe aquela tua luta que está te deixando angustiado ou angustiada? Ela não é tua. Diga amém? Você crê nesse Deus vivo? Então está aqui, ó. Ele vai falar para Davi: Davi, ele vai tentar desanimar, e é uma autoridade falando: Davi, você não vai conseguir parar, Davi, você vai ser derrotado. Aí ele então conta do que ele passou com ele, no versículo 34 em diante. Vamos lá? Vamos ver junto? Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava ovelhas do seu pai. Vinha um leão ou um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, eu livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, eu lançava a mão sobre a sua juba, e eu feria e eu matava. Assim teu servo feria o leão como o urso. Assim será também esse incircunciso filisteu que afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Versículo 37. Disse mais, Davi disse assim, aí que entra a parte do testemunho, tá? Ele não disse eu, ele disse eu até agora. O testemunho só tem validade realmente no plano espiritual quando você tira o eu e coloca Deus na causa. Amém? Quando você vai dar um testemunho, você fala: eu venci, mas Deus me deu a vitória.
Diga amém? Então aqui não foi diferente. Davi é um servo de Deus. E o versículo 37 ele deixa claro. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Diga amém? Então aí é profecia. Ele deu o testemunho da vitória dele, disse quem é que deu a vitória a ele, e já está profetizando uma nova vitória. Diga amém? Esse é o comportamento de um cristão, amados. É exatamente isso. Não é aquele cristão que fala, aí o gigante vai fica borrando todo, com medo do que o inimigo está fazendo nas suas finanças, que o inimigo está falando que vai fazer na tua saúde, que o inimigo diz que vai fazer na tua família. Irmão, o diabo só está nesse mundo para isso. Ele é o pai da mentira. Ou você escuta a voz de Deus, que é a verdade, e ele é o Deus Todo-Poderoso, ou você dá valor ao que não tem valor. O diabo não pode fazer nada com você. O máximo que ele pode fazer, se Deus permitir, é matar o teu corpo. Aí um dia você vai despertar e falar: nossa, cadê meu corpo? Não valia nada. Eu sou isso aqui. Amém? E nunca fui tocado. Eu sempre fui escondido e guardado pelo Senhor. Diga amém? Então tá aí, ó. Nada, o inimigo não pode tocar em você, na tua alma. Amém? Então, mas aí então tá bom. O rei fica convencido que não dá como fazer aquele menino parar de ter aquela ideia absurda. Então o rei vai tentar uma última coisa, vamos dizer, por vários sentimentos: por incredulidade, porque não crê em Deus, na palavra que ele acabou de dizer. Então você pensa que quando você dá um testemunho, as pessoas ficam, são todos que ficam assim: oh, que maravilha, eu vou fazer igual. Não, ficam, oh, coitado, não, né? Aconteceu aquele sinistro aqui na igreja, e tem pessoas que dizem que teve dó de mim. Não, irmão, eu sou vítima igual você também sofreu como eu sofri, eu quero crer. Amém ou não amém? Então não tem que ter dó do pastor, temos que nos unir e vencer o inimigo. Amém ou não amém? Então é o que nós estamos fazendo, amém? Com aquela ação, glória a Deus, estamos vencendo, amém? Tá aí, ó, hoje foi o último, se Deus quiser, o último trabalho aqui em cima do telhado. Vieram aqui, ficaram a manhã toda e disse que resolveram. Vamos ver, amém? Vamos ver a próxima chuva. Mas enfim, voltando aqui, tá? Então Deus garante a vitória dos seus filhos, mas você tem que saber testemunhar, declarar a glória de Deus e usar o nome dele para enfrentar, tá bom? É o que Davi fez: eu vou enfrentar ele, mas não vou enfrentar não, sozinho, eu vou enfrentar. Aí entra a última tentativa do diabo. Quais são os quatro dificuldades que o Davi enfrentou, as barreiras? Vamos lá? Os quatro adversários, lembrei agora, obrigado, Senhor. Leão, urso, o irmão, e agora a autoridade maior que podia impedir de ir: Saul, o rei. Aí o rei viu que não ia fazer mais nada. O diabo também vai lá na cabeça do rei, fala o seguinte: então eu vou te dar aqui a honra de vestir minha armadura de guerra. Honra que nada, só que não. Ali era o diabo tentando fazer o menino não ter movimento nenhum, porque imagina a agilidade de um garoto, né, perto de um gigante que podia passar meio das pernas, se fosse uma luta comum, né? Entendeu? Então eu quero entender assim, que naquela hora o rei, pensando que está fazendo algo interessante, era o diabo. Então muitas vezes alguém vai chegar em você e vai te dar conselho: olha, então tá bom, você já está decidido a continuar a fazer campanha, vamos sair toda sexta-feira, não precisa fazer tudo, é bobagem, você dá uma quebradinha. Você adiantou alguma coisa? Não, mas o pastor disse que tem que continuar fazendo. Tá vendo a conversa, ele quer que você vá lá, você não para de ir lá. Eu não, Deus não quer que você pare de congregar. Diga amém? Então entenda isso aí. A última tentativa do diabo: usar a autoridade maior com fantasias de elogio ou de honras, na verdade, para tentar impossibilitar aquele menino se mexer. Tanto é que ele veste ele com toda aquela armadura, e veja o que acontece com Davi aqui, ó, versículo de número 39. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Não pode. E não conseguia, era muito pesado, ele era menininho, franzino, pois nunca havia experimentado. Então Davi tirou tudo aquilo sobre si. Diga amém? Pegou apenas o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, né? E pôs no alforje, né, de pastor que ele carregava, e aí você sabe o que ele fez. A história final você sabe. E aí diante do inimigo, você acha que ele fez o quê? O diabo,
Você vem aí com essas conversinhas tuas aí, ó, dizendo tudo que você é capaz de fazer, de destruir minha família, de acabar com a minha vida sentimental. Você acha que pode destruir minhas finanças. Você está dizendo que pode tocar na minha saúde, que eu vou ver o final dessa história. Eu vou dizer uma coisa para você. Você vem com todas essas tranqueiras suas aí, ó. Eu só vou contra você com um nome. Aleluia. Eu vou contra você pelo poder do Senhor dos Exércitos. E hoje nós sabemos qual o poder, o nome de Jesus. Diga amém? Então, amados, você conhece a história, eu não preciso contar mais nada, o que fez Davi vencer. E é a fé que nos faz vencer tudo. Você crê nisso? Lemos lá no início, é a fé que nos faz vencer tudo. Até louvamos isso, amém ou não amém? Então, qual que é a conclusão? Eu peço que você entenda. Deus começou a boa obra nas nossas vidas. Ele há de completá-la. Ele fez, chamou, Ele vai concluir. Só você dizer apenas que continuar crendo e profetizando e declarando a glória dele sobre a tua vida. Mas eu não sei quantos que é capaz de crer nisso. Digam amém? Amém. Então, eu vou pedir que você coloque-se em pé e lembre-se que essa noite, o tema dessa mensagem, que foi longa, é impossível ao homem, não para Deus. É desse jeitinho, impossível ao homem, vírgula, não para Deus. Diga amém? Glórias a Deus. Então, fala para o teu irmão do lado, não há impossíveis para nosso Deus. Então somente creia que você vai ver a glória de Deus. Um dia, mais cedo ou mais tarde, mas é no tempo do Senhor. Você crê nisso? Então aplauda Ele em nome de Jesus. Liberte das mentiras do diabo, que tenta fazer você não enfrentar a Ele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu encerro esta mensagem em cima da hora de encerrar o culto, pedindo que o Senhor testifique no coração dos teus filhos, pois só o Senhor pode fazer isso em nome de Jesus. Quem recebe a palavra, diga amém. Amém. Então coloca suas mãos para cima e diga, eu recebo, Senhor, a palavra e a unção sobre a minha vida. Amém? Glórias a Deus. Para aqueles que vão iniciar a campanha, peço para que se coloquem em pé com a sua folha, mesmo ainda não preenchida. Os que estão na internet, que vão iniciar hoje, também se coloquem em pé, eu quero orar pela sua campanha. Alguém pegou? Amém? Então tá, você que não preencheu ainda, não se preocupe, você vai preencher em casa. Durante a minha oração aqui, o que você vai fazer? Em espírito e conversar com Deus. Fala, Senhor, vai baixinho mesmo. Se você quer que hoje seja o primeiro dia, só tenha mais 6 semanas dessa campanha, se você não foi tocado disso, você fica em espírito, em apenas pensamento. Comece semana que vem, já com a folha preenchida. É teu critério, é o livre-arbítrio, tá? Mas são instruções do Senhor. Quer que hoje já seja a primeira semana? Então não pode, como não está preenchida a folha, legalmente você tem que falar, mesmo que for sussurrando, apresentar quais são os motivos da campanha, tá? Se você não quer que seja o primeiro dia, apenas em pensamento, fale com Deus que Ele está te ouvindo, e depois em casa você preenche, que você vai estar legalizando, e o mundo espiritual, fora Deus, ninguém pode ver sua mente. Então, por isso tem que ser legalizado com palavras ou com escrita, tá bom? Então você vai preencher em casa, e aí sim, cumprir 7 semanas, tá? Então vamos em nome de Jesus orar por aqueles que estão iniciando. Enquanto eu oro, você fala com Deus, tanto os aqui presentes quanto os do YouTube. Senhor nosso Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão iniciando uma campanha de libertação, ou várias campanhas, porque não é necessário fazer uma só campanha, pode fazer quanto eles quiserem, foi o Senhor que nos instruiu assim, desde que cada um pegue uma folha para cada causa. Então que os meus irmãos estejam fazendo certinho essa campanha, para que ela tenha êxito em nome de Jesus. Pai, eu não posso ouvir o coração deles, eu não posso saber o que eles precisam, porque eu sou apenas mais um como eles, carente do Senhor, dependente do Senhor, mas sou seu ministro, estou na tua presença orando, determinando aquilo que a tua palavra nos instrui, e basta nós crermos e ligarmos na terra, para estar ligado com o Senhor. O que eles estão fazendo agora é apresentando os motivos da campanha ou das campanhas. O que eu faço é unir minha fé com a deles e declarar que aquilo que eles estão pedindo com fé, jamais serão confundidos e receberão segundo a fé de cada um. Mas que fique registrado nesse dia, que todos eles estão falando com fé ao Senhor, sabendo a quem estão entregando essas causas e de quem receberão a vitória. De Ti, Senhor, pois tudo provém de Ti. Receba, Senhor, a humildade dos Teus filhos que estão se humilhando perante a Tua presença e apresentando essa campanha em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus? Deu tempo de você apresentar a sua campanha? Se não deu, depois em casa, você faça preenchendo a mesma oração, determinando uma oração semelhante a essa aqui, ó, depois de preencher. Digam assim:
todos agora. Agora vocês vão orar, eu vou só instruí-los pelo Espírito Santo, tanto os que estão aqui quanto do canal do YouTube. Digam todos: Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença, em nome de Jesus, apresentando os motivos da minha campanha. Eu sei que o Senhor sabe, mesmo antes de eu falar, mas eu preciso registrar que eu sei a quem estou entregando e de quem receberei a vitória, pois tudo provém de ti. E eu darei testemunho que eu já tomei posse da minha bênção e da minha vitória, em nome de Jesus. Digam amém? Glórias a Deus. Eu concordo com a sua campanha, concordo com a sua vitória e com a sua oração, em nome de Jesus. Está ligado? Podemos assentar e fiquem em pé os que estão agora do 2º ao 7º dia. Nós vamos orar juntos. Não é necessário apresentar a campanha de novo, né? Deus já recebeu no primeiro dia sua oração. Então agora você simplesmente, com seus olhos voltados aos céus, em espírito, digam todos numa só voz. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez em tua presença. Assim como foi no primeiro dia, estou aqui convicto de que o Senhor está cuidando da minha causa e que brevemente eu darei testemunho da minha vitória, pois sei que tu és fiel e verdadeiro. Eu tomo posse da minha bênção e obrigado por me manter firme nessa expectativa de fé, em nome de Jesus. Digam amém? Graças a Deus. E vieram diante desse altar, nessa urna, nesse caso o filaço, devolveram o que é para ser devolvido, que são os dízimos, as primícias, ou ofertaram, ou semearam, ou investiram, ou empreenderam a tua obra, quer seja no presencial ou por vias bancárias, todos eles estão debaixo da tua graça, e eles ouviram a voz do teu Espírito Santo. Então, como está na tua palavra, assim será na vida deles, nunca faltará a eles, porque o Senhor que provém a semente ao semeador. Eu declaro abençoado e multiplicado a semeadura do teu filho, conforme o Senhor determinou, para a tua glória. Nunca faltará a eles. Além de continuar sendo bênção para eles, será bênção e prosperidade desta obra e dos que o Senhor separou para dela depender, pois assim é a tua vontade. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Que assim seja. Louvado seja o nome de Jesus. Então agora eu peço que todos se coloquem em pé. Vamos fazer a nossa oração final, nosso louvor final juntos, né? E vamos nos despedir, e que tenham todos um excelente final de semana, um excelente domingo de Páscoa em família, né? E tudo ocorra segundo os propósitos de Deus na vida de todos vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos nos despedindo como igreja reunida hoje, e cada um de nós voltaremos e iremos ao destino que o Senhor permite que iremos, uns aos seus lares, outros aonde irão, mas não importa, Senhor, o que importa é que nós cremos que as tuas mãos que nos trouxe nos levará de volta, nos guardará, nos protegerá contra todo o mal, e o teu nome será glorificado. Que venha um final de semana de muita bênção e vitória, e que as famílias se congratulam em nome de Jesus, nesse momento tão especial que simboliza a ressurreição do Senhor Jesus em nossas vidas.
Obrigado, Senhor. Toda glória, todo honra e louvor pertence a Ti. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e a comunhão com o Santo Espírito, que isto permaneça, mas sempre, em todo o coração daquele que ama a Deus. Digam amém? Amém. Amém, que assim seja. Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blog, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento.
Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.